Então, Gênesis 41, do 50 ao 52, diz assim na minha versão: antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Ao primogênito José chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai. Ao segundo deu o nome de Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Ao primogênito José chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai. Ao segundo deu o nome de Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, meu Deus, pela tua palavra. E nós queremos pedir, Senhor, que o Senhor agora direcione, meu Deus, que o Senhor fale por meio, Senhor Jesus, da minha vida. Mas, ó Deus, que a minha voz se transforme, Senhor Jesus, ao ser ouvida, Senhor Deus, nesta igreja, pela voz, Senhor Jesus, do teu Santo Espírito. A minha voz, ó Deus, só chega até o tímpano, mas que do tímpano ao coração, meu Deus, a tua palavra penetre como uma espada de 2 gumes, Senhor Jesus. Traz cativo, meu Deus, todo o entendimento, para que todos aqui presentes possam entender claramente a palavra do Senhor e o que o Senhor quer ministrar à sua igreja. No nome de Jesus é que eu oro, amém. Manassés e Efraim, Deus me fez esquecer, Deus me fez prosperar. Vamos repetir essa frase? Deus me fez esquecer, Deus me fez prosperar. No 3, 1, 2, 3. Deus me fez esquecer, Deus me fez prosperar. Agora bem alto, só vocês. 1, 2, 3. Deus me fez esquecer, Deus me fez prosperar. Aleluia. Quando nós olhamos, irmãos, para a vida de José, para todas as experiências negativas que ele enfrentou até os seus 30 anos de idade, nós poderíamos dizer ou pensar que com certeza José foi um homem derrotado. Ele teve tudo para ser um homem derrotado, um homem fracassado. Poderíamos até pensar que José viveu a sua vida à base de ressentimentos, movido por ressentimentos, por mágoas, por desejo de vingança. Ou então que José viveu uma vida medíocre, uma vida miserável, uma vida presa aos traumas do seu passado, com uma autoestima achatada, com uma síndrome de vira-latas. Me abandonaram, me venderam, me tornaram escravos, fui injustiçado. José tinha tudo para viver assim. José poderia ter vivido assim, mas ele, apesar de ter tido todos os motivos do mundo para viver uma vida fracassada, de ter sido odiado pelos irmãos, ter sido invejado pelos irmãos, ter sido vendido como escravo, revendido como escravo no Egito, ter sofrido na casa de Potifar, José escolheu levantar um altar de adoração a Deus. Na casa de Potifar, José, que agora era um mordomo-mor, o administrador de toda aquela fortuna, José vivia bem, foi acusado injustamente, foi preso, perdeu o cargo e o título de mordomo e passou a carregar uma marca de assediador. Você já pensou? Ele foi acusado injustamente de ter assediado sexualmente a sua patroa. A vida de José, que já estava de cabeça para baixo, parece que piorou. Aquilo que estava ruim ficou pior. Foram 13 anos de sofrimento, 13 anos de escravidão. E José poderia viver o resto da sua vida remoendo o seu passado. Sim ou não? Com toda certeza. Mas ele tomou uma decisão. A decisão de virar a página. A decisão de deixar para lá aquilo que afligia a sua alma. A decisão de entender que Deus tinha algo novo para ele viver. E se entregou
completamente ao novo que Deus tinha e não ficou agarrado às mágoas do seu passado. Ele tomou a decisão de seguir adiante, de viver algo diferente na sua vida. Ao invés de levantar um altar de rancor e de autocomiseração, José ergueu um altar de perdão e gratidão a Deus. E isso fica evidente quando nós olhamos para os nomes que ele deu para os seus filhos, Manassés e Efraim. Hoje você, meu irmão, precisa desses dois movimentos na sua vida. Manassés, Deus me fez esquecer, e Efraim, Deus me fez prosperar. E eu quero então dividir esse sermão em duas partes. A primeira, nós vamos entender o nome de Manassés, que está aí no versículo 51. Ao primogênito José chamou Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai. Ô meus queridos, vocês que são pais, vocês sabem do que eu estou falando. Escolher o nome de um filho não é tarefa fácil, principalmente quando é o primogênito, quando é o primeiro ou a primeira. É muito difícil. São vários os questionamentos, são muitas opções, são muitas dúvidas que pairam sobre essa decisão. Sem contar as dúvidas que pairam, vem aquelas vozes externas dos amigos e familiares. Coloca o nome da sua avó, coloca o nome da sua bisa, coloca o nome do fulano. Eu acho tão lindo tal nome. E o pai e a mãe vão sendo sufocados, né? E às vezes privados até de escolher o nome dos seus próprios filhos. Vem aquela dúvida: vamos escolher um nome simples, como Pedro, João ou Davi? Ou vamos escolher um nome mais complexo, como William, Washington? Esses dois nomes a criança só aprende a escrever quando está lá na 6ª série. São nomes complicadíssimos. Os pais se perguntam se vai ser um nome só ou vai ser um nome composto. Ana Beatriz, Maria Gabriela, Grace Kelly Leite Ferrari Talasca. Outra dúvida comum, irmãos, é sobre os possíveis apelidos que a criança pode levar, o famoso bullying. Eu não vou nem dar sugestão aqui, irmãos. Mas existem aqueles mais ousados, e antigamente era muito comum de se fazer isso, que era o de combinar os nomes dos pais ou dos avós. E aí eu fiz uma brincadeira, usando os nomes. Porque se fosse dar o nome para o filho de José, usando o nome dos avós, o nome do avó paterno, Jacó. O nome do avô materno, Potífera. Podia ser Poticó, o nome da criança. Potífera com Jacó. Se misturasse o nome dos pais, mãe Azenate, com José, podia ser Josenate. E Josenate seria um nome unissex, que serviria tanto para, fica aí a dica, tanto para homem quanto para mulher, né? Poticó e Josenate. Fica aí a dica para os irmãos. Eu não posso afirmar, irmãos, se os papais José e Azenate passaram por esse dilema que nós passamos ao escolher o nome dos nossos filhos. No entanto, uma coisa fica muito clara no texto. Quando Azenate deu à luz a um menino, e você só sabia, não tinha ultrassom naquela época, só sabia que era menino ou menina quando nascia. Quando ela deu à luz a um menino, José já tinha na ponta da língua o nome da criança. Ele não deixou alguém escolher o nome. Ele disse: nasceu Manassés. Nasceu Manassés. Talvez questionado pela esposa, mas por que Manassés? Ou pelo sogro Potífera, por que esse nome? E José vai responder: porque Deus me fez esquecer. Quando nasce Manassés, José faz uma viagem introspectiva, e ele olha para dentro, ele olha para o seu coração,
ele olha para a sua alma, e quando ele olha para dentro do seu coração, ele vê cicatrizes, mas não enxerga mais feridas. Ele vê marcas, porém não sente mais dor. E ele diz: Deus me fez esquecer. É o nome dele, Manassés. Em algum momento entre a sua saída da prisão e o nascimento do menino, José encontrou alívio no seu coração. Diz o texto sagrado, e nós vamos ver que os filhos dele nasceram no período das vacas gordas. Foi antes da fome. José já estava próspero, José já estava trabalhando, José já era governador do Egito, e em um momento desse nasce o menino. E quando nasce o menino, José olha para dentro de si, e ele já não encontra mais dor no seu coração. Porque a palavra esquecer aqui não significa uma espécie de amnésia, mas sim um perdão. Esquecer, irmãos, esquecer é lembrar sem sentir dor. José não esqueceu dos seus familiares. Nós vamos ver nos capítulos posteriores que ele vai se encontrar com seus irmãos e vai reconhecer cada um deles. José, inclusive, quando os irmãos pedirem perdão para ele, ele vai dizer: eu lembro de tudo que vocês fizeram contra mim, mas isso foi plano do Senhor. O esquecer aqui é lembrar sem sentir dor. Mas quando nasceu essa criança, quando José pegou o filho nos braços, ele disse: você vai se chamar Manassés. Deus me fez esquecer. Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Eu quero dividir esse versículo em 3 partes. A primeira: Deus me fez esquecer. Quando nós olhamos para o nome Manassés, ele é derivado do verbo nasha, que significa literalmente em hebraico esquecer. E aqui eu quero só abrir um parênteses. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que a salvação veio dos judeus, mas Abraão não era judeu. É tanto que Deus falou para Abraão e deu a promessa para ele, dizendo: sai da tua terra e da tua parentela. E agora vão nascer aqui o que talvez diriam alguns mestiços. José é hebreu, mas a Zenate é egípcia. E nascem uns garotinhos misturados, meio hebreu, meio egípcio. E vão se tornar as 2 tribos, Manassés e Efraim. Deus é Deus de nações. Mas o verbo nasha significa esquecer. Porém, isso não significa que José, de algum modo mágico, se esqueceu de todos os seus traumas. Não foi isso que aconteceu. Ele não tropeçou, bateu a cabeça e sofreu uma amnésia. Esse verbo também significa perdoar. E isso é muito interessante, porque esse foi o efeito causativo do esquecimento. Como é que José esqueceu? Quando é que José esqueceu? Como José esqueceu? Perdoando. Quando José esqueceu? Quando perdoou. Porque José perdoou, ele esqueceu de todos os seus traumas. Deus me fez esquecer, e nós podemos ler então: Deus me fez perdoar. Deus me fez perdoar. O perdão foi a causa do esquecimento. O perdão foi a causa do alívio dos traumas de José. Quando nasceu o menino, José olhou para dentro de si e, em uma espécie de introspecção, disse: já não sinto mais dor. Já não sinto mais dor por aquelas lembranças que antes me machucavam, agora não me machucam mais. O meu coração está sarado. E alguém perguntou: José, como vai se chamar o seu filho? E ele respondeu: Manassés, porque Deus me fez esquecer. Deus me fez perdoar. José precisou perdoar para seguir. José precisou perdoar para conseguir seguir adiante. José precisou perdoar para esquecer. Enquanto você não perdoar,
você não vai prosperar. Enquanto você não perdoar, você não vai conseguir seguir adiante. Viver remoendo o passado, viver agarrado a traumas do passado, viver no ressentimento é o mesmo que tomar um copo de veneno, desejando que o outro morra. Quem vai morrer é você. A falta de perdão vai puxar você para baixo. Enquanto todo mundo estiver prosperando, você não prospera. Enquanto todo mundo estiver evoluindo, você não evolui. Porque você está preso a algo do seu passado que precisa ser perdoado e liberado. É óbvio, irmãos, que o esquecer aqui, que está no texto, não significa uma ausência de memória, como eu disse. Não é uma amnésia, mas é lembrar sem cobrar. É lembrar sem sentir dor. Eu já repeti isso aqui. Eu vi uma vez num sermão do pastor Cláudio Duarte, e ele pregando para casais, e no final eles estavam em uma fila para se servir nesse hotel que eles estavam, e chegou uma mulher, bateu no ombro dele e disse: pastor, eu estava grávida e pedi um abacate para o meu marido e ele não comprou para mim. E o pastor virou indignado e falou: ô meu irmão, tanta coisa que ela podia pedir para comer, ela pediu um abacate e você não comprou. E o marido baixou a cabeça e disse: pois é, pastor, mas isso foi há 17 anos. Há 17 anos aquela mulher remoía o abacate que não ganhou na gestação. Nós precisamos aprender a esquecer. Em segundo, do que é que Deus me fez esquecer? Veja lá no versículo: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho. De todo o meu trabalho. E aqui eu quero fazer algumas perguntas retóricas. Será que José precisava se esquecer dos anos que trabalhou com a sua família? Será que José precisava se esquecer do tempo que trabalhou como mordomo na casa de Potifar? Será que José precisava se esquecer dos anos que ele trabalhou como carcereiro ou cuidador dos prisioneiros do rei? Será que é isso? Será que é isso que ele está querendo dizer aqui? Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho. Será que eu tenho que me esquecer daquele patrão chato que passou pela minha vida, ou daquela empresa que eu não fui bem recebido? Será que eu tenho que me esquecer disso? É isso que José está falando aqui? E a resposta é óbvio que não. Até porque o trabalho dignifica o homem. O trabalho foi criado por Deus. O trabalho é bênção de Deus. O trabalho só se tornou um fardo depois do pecado. Deus criou o homem para o trabalho. No céu nós vamos servir ao Senhor. E a palavra servir é serviço, é trabalho. Então se você pensa que você vai para o céu, vai ficar tocando harpa em cima de uma nuvem, não, meu querido. Lá você vai servir ao Senhor. Trabalho é bênção. José não está dizendo que o trabalho é ruim. Não é esse o sentido do texto. Nem tampouco o significado da palavra trabalho nesse contexto. Essa palavra trabalho, que tem raiz primitiva pela palavra amal, se refere primordialmente à labuta, esforço fatigante, tormento, quer corporal, quer mental. Do que é que Deus me fez esquecer? De todo o meu tormento. Por isso Salomão, quando vai escrever Eclesiastes, ele diz: que vantagem tem um homem de todo o seu trabalho debaixo do sol? É a mesma palavra. Sofrimento, tormento. Qual é a vantagem? Qual é a vantagem? E José está dizendo: Deus me fez esquecer de todo o tormento mental e corporal que eu vivi. Deus me fez esquecer de toda a mágoa, aflição, dano, miséria, dor, problema, tristeza, dificuldade. Deus me fez esquecer de tudo aquilo que me fez mal. Quando José diz: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, nós podemos interpretar da seguinte maneira: Deus me fez esquecer de todos os sofrimentos que eu vivi na minha vida. Ô meus irmãos, tem gente que não se liberta dos sofrimentos. A pessoa não sabe falar de outra coisa a não ser dos sofrimentos passados. Não tem outro assunto. Ah, porque no meu tempo. Você já conhece gente assim, que você chega lá e diz assim: olha, eu estou com uma unha encravada.
A pessoa diz: meu Deus do céu, eu estou com o meu pé inflamado. Se você diz que está com dor no joelho, ela diz: meu, eu não estou conseguindo sentar de dor na coluna. A pessoa tem prazer em dizer que tem um sofrimento maior do que o seu. A palavra que José usa aqui indica um tormento corporal e mental. Vamos recapitular um pouquinho. Deus me fez esquecer as correntes dos ismaelitas no deserto. Deus me fez esquecer a miséria que eu vivi como escravo. Diz o texto sagrado que José foi jogado pelos irmãos, depois de ter sofrido um motim, dentro de uma cisterna vazia. E ele queria comer alguma coisa, beber alguma coisa, os irmãos caçoavam dele enquanto tomavam sua refeição lá em cima. Deus me fez esquecer a aflição que eu passei por ser acusado injustamente de assediador. Deus me fez esquecer da dor que eu senti quando fui jogado naquele calabouço e fiquei lá 13 anos. É isso que José está dizendo. Deus me fez esquecer os traumas do meu passado. Deus me fez esquecer, por meio do perdão, todo o sofrimento que me causaram. Mas em terceiro lugar, nesse versículo ainda, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. José tinha todos os motivos do mundo para viver preso aos traumas do seu passado. A começar pela sua infância. Aqui não há um consenso. Alguns vão dizer entre 4 e 5 anos, outros entre 6 e 10 anos de idade. Mas na infância, quando José mais precisava, a mãe dele faleceu. Rebeca faleceu. E faleceu ao dar à luz a outro filho, Benjamim. José, então, talvez num erro do pai, e com certeza foi um erro, Jacó começou a amar mais José do que todos os outros filhos. José perdeu a mãe, agora é o preferido do pai. E o que é que ele recebe dos outros 11 irmãos? Dos 10 mais velhos, principalmente? Desprezo, ignorância, malcriação, covardia. Dentro de casa, os irmãos mais velhos eram ríspidos com José, e o texto sagrado vai dizer que eles já não suportavam mais ouvir José falar. Oh, meus irmãos pais, pelo amor de Deus, vocês que têm mais de um filho, criem os seus filhos sem distinção. Exijam dos seus filhos o mesmo empenho, mas nunca o mesmo desempenho, porque filhos são diferentes. Jacó criou uma animosidade dentro de casa, porque amava um e desprezava os outros. José viveu no seio familiar a maior traição da sua vida, muito mais do que ser caluniado pela esposa de Potifar, ou ser esquecido por quem ele julgava ser seu amigo, o copeiro do rei. Os irmãos de José arquitetaram um plano macabro contra a sua vida. Tornaram esse plano em realidade. Quando José vai em busca dos seus irmãos em Dotã, eles fazem um motim, agridem José, roubam a túnica talar de José, lançam José dentro de uma cisterna vazia e vendem-no como escravo para os ismaelitas no deserto. Mais do que isso, eles matam José no coração de Jacó, porque eles rasgam a túnica, empapuçam ela em um sangue de bode e mandam entregar para o pai. Nem são eles que vão entregar, eles mandam entregar para o pai com um recado: veja se não é a túnica do seu filho. E Jacó, quando pega aquele pedaço de pano nas mãos, diz: é o meu filho. Foi com certeza devorado por uma fera. José sofre tudo isso. Ele foi desprezado, foi invejado, foi alvo do ódio dos irmãos, foi menosprezado, foi traído por quem ele tinha respeito e admiração. José teve que aprender a lidar, irmãos, com sentimentos muito sombrios em seu coração. Nós precisamos aprender a lidar com esses sentimentos. Não é porque te machucaram que você tem que machucar.
Não é porque trataram você mal que você tem que ser mal com os outros. A Bíblia diz que se nos pagam com o mal, nós devemos pagar fazendo o bem. Não se paga a ninguém mal por mal. José teve que lidar com a autocomiseração, a síndrome de coitadinho, com desejo de vingança, com ressentimento. Você já parou para pensar no que significa ressentimento? Esse prefixo RE do sentimento é sentir de novo. E o que é que você está sentindo de novo? O que é que você não consegue se libertar? Ressentimento, ódio. Mas ao invés de erguer em seu coração um altar de ressentimento e desejo de vingança, ele ergue um altar de perdão. Um altar de perdão. Deus me fez perdoar. Deus me fez esquecer toda a casa do meu pai. O que é que você precisa esquecer na sua vida? O que é que você precisa esquecer do seu passado? Qual desaforo você precisa esquecer? Quem você precisa perdoar? O que ainda te machuca? Que fizeram para você lá atrás, que você não consegue se libertar? O que é que faz o seu coração sangrar? Oh, meus irmãos, Manassés. Diga, Manassés. Deus me fez esquecer. Nós precisamos desse fruto na nossa vida. O segundo é Efraim. Versículo 52. Ao segundo deu o nome de Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Efraim significa fruto duplo, ou frutífero. Olha que bênção. E quando nasceu o primeiro filho de José, José olhou para onde? Para dentro. E quando ele olha para dentro de si, ele já não vê mais dor, ele já não sente mais dor. O coração de José está cicatrizado. E agora, quando nasce o segundo filho, José olha para onde? Olha a sua volta. Ele olha ao redor. Primeiro José olha para dentro de si e diz: Deus me fez esquecer. Eu perdoei tudo o que fizeram contra mim. Quando nasce o segundo menino e ele pega nas mãos e diz: é Efraim, José está olhando à sua volta e ele diz: Deus me fez prosperar. Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Quando José ergue os olhos, ele vê o que Deus fez por ele na terra da sua aflição. Deus me fez próspero. Ô, meus irmãos, vamos fazer uma breve retrospectiva da vida de José, para entender o quanto que ele foi próspero. Em primeiro lugar, entre 6 e 10 anos de idade, José perde a mãe. É um trauma. Perdeu a mãe na infância. Segundo, Jacó amava mais José do que os outros filhos, e por conta disso ele passou a ser desprezado pelos irmãos. Perda da mãe, desprezo da família. Em terceiro, em casa José começou a sofrer com a inveja e o ódio dos irmãos mais velhos. Agora não é mais só desprezo, mas é ódio e inveja. Com 17 anos de idade ele é agredido pelos irmãos mais velhos, que estavam em Dotã, lançado dentro de uma cisterna vazia e depois vendido como escravo a uma caravana de ismaelitas. Em quinto, agora José escravo é revendido no Egito para Potifar, comandante da guarda de Faraó. Sexto, na casa de Potifar, José torna-se mordomo, e por ser de boa aparência, diz o texto, que a sua patroa começou a assediá-lo. Ela dizia dia e noite: deite-se comigo, deite-se comigo. E José respondia: não posso pecar contra o meu senhor, seu marido, e contra o meu Deus. Eu não posso cometer esse pecado contra o meu Deus. Em sétimo, José é acusado injustamente, e agora de mordomo, ele passa a ser assediador, e é jogado na prisão. Ele é um presidiário. No calabouço do rei, José conhece dois homens, um copeiro e um padeiro.
Eles aflitos porque tiveram um sonho, na mesma noite, José dá a interpretação, e conforme a interpretação de José, o padeiro é enforcado, e o copeiro é reestabelecido ao seu cargo. 9, antes do copeiro ser liberto, José pede um favor: lembre-se de mim, quando estiver na presença de Faraó, pois eu não cometi nenhum pecado, tenha compaixão de mim, e peça que Faraó me tire desta cova. É assim que José se refere ao calabouço onde ele está. Peça que Faraó me tire desta cova. Em 10º lugar, vocês acham que o copeiro se lembrou de José? Lógico que não. E diz o texto que José passou mais 2 anos naquele buraco, totalizando 13 anos de sofrimento. José ficou preso dos 17 aos 30 anos, sem cometer nenhum crime. Mas quando nasce o segundo filho, ele diz: Deus me fez prosperar. Um dia Faraó teve um sonho, e vocês sabem muito bem a história. Não houve um místico no Egito, nem um sábio, que soubesse interpretar aquele sonho. E foi então que o copeiro se lembrou de José, e disse: olha, há 2 anos atrás, teve um moço na prisão, que interpretou o meu sonho, e conforme ele interpretou, aconteceu. E eu quero que vocês imaginem a cena. Por mais que José tivesse certa liberdade dentro daquele presídio, dentro daquele calabouço, pois diz o texto que ele era responsável pelos prisioneiros, já faziam 13 anos que ele estava trancado. E vai dizer o texto de Gênesis, capítulo 41, versículo 14, que quando vão buscar José no calabouço, eles não o levam imediatamente à presença de Faraó, mas eles levam José para tomar um banho, se barbear e trocar de roupa. Já pensou, irmãos? 14 anos sem uma higiene, 13 anos, aliás, sem uma higiene pessoal adequada. Experimenta ficar uma semana sem tomar banho, um dia nesse calorão que nem está fazendo. E José está há 13 anos privado daquilo que é o mínimo. E ele então é apresentado diante de Faraó. Eu imagino a cena. José meio magrinho, mirrado, está trancado em uma cova, em um calabouço, talvez a pele esbranquiçada, sem pegar muito sol. E agora ele está diante do homem mais poderoso do mundo. Deus deu para José a interpretação dos sonhos de Faraó. O rei ficou tão feliz com a interpretação dos sonhos de Faraó e com a sabedoria de José, que o promoveu a governador, o segundo homem mais importante do reino. E agora eu quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis 41, e nós vamos ler a honra de José, do 37 em diante. Gênesis 41, do 37 em diante, que diz assim: o conselho agradou a Faraó e a todos os seus oficiais. Então Faraó perguntou aos seus oficiais: será que poderíamos achar alguém melhor do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus? Depois Faraó disse a José: visto que Deus revelou tudo isto a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será o administrador da minha casa, e todo o meu povo obedecerá a sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. E Faraó disse mais a José: eis que eu o constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Então Faraó tirou o seu anel sinete da mão e pôs no dedo de José. Mandou que o vestissem com roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. E fez subir na sua segunda carruagem, e clamavam diante dele, dizendo: inclinem-se todos. Desse modo, deu-lhe autoridade sobre toda a terra do Egito. 44, disse ainda Faraó a José: eu sou o Faraó, mas sem a sua ordem ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. E Faraó chamou José de Zafenate Paneia, e lhe deu por mulher a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E José percorreu toda a terra do Egito.
José tinha 30 anos de idade quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu com abundância. E José ajuntou todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos e o guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim José ajuntou muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Ao primeiro José chamou Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. Ao segundo deu o nome de Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Quando nasceu o segundo filho de José, José olhou para a criança e disse: o seu nome é Efraim, porque Deus me fez próspero na terra da minha aflição. É como se José estivesse dizendo: Deus virou a página da minha vida e escreveu uma história, uma nova história linda e abençoada. Deus virou a página e eu pude viver o algo novo do Senhor. Eu não tinha ninguém, agora eu tenho uma família. Eu não tinha ninguém, eu estava sozinho, mas agora eu tenho Asenate. Éramos eu e ela, e agora é eu, Asenate, Manassés e Efraim. Veja como eu sou próspero, eu tenho uma família. Eu era só um escravo presidiário, agora eu sou governador de todo esse reino. É isso que José está dizendo. Tiraram tudo de mim, mas Deus me fez duplamente frutífero. Nasceu Efraim na minha vida. E aonde é que Deus o fez prosperar? Na terra da minha aflição. Na terra em que eu fui caluniado, maltratado e humilhado, Deus me honrou. Aonde zombaram de mim, Deus me honrou. Aonde pensaram que seria a minha cova e o meu fim, Deus me honrou. Aonde pensaram que eu ia apodrecer dentro daquela prisão, Deus me honrou. E José tira os olhos de dentro de si agora, de um coração que está sarado, e olha para a sua vida e diz: como eu sou abençoado, porque Deus me fez frutífero na terra da minha aflição. Deus me fez próspero. Oh, meus irmãos, independentemente dos planos dos meus adversários, Deus me fez próspero. Independentemente dos planos dos seus adversários, Deus tem capacidade de lhe fazer próspero, de te fazer prosperar. Eu quero concluir esse sermão dizendo que você também precisa desses 2 marcos na sua vida: Manassés e Efraim. Você precisa desses 2 frutos, Manassés e Efraim. Deus tem este mesmo propósito com os seus filhos, de fazer uma grande obra na sua vida. Deus pode fazer você crescer e prosperar, mesmo em meio às aflições. José tinha tudo para abandonar, José tinha tudo para desistir, mas ele não desistiu. Quem quer prosperar? Quem quer prosperar na terra da sua aflição? Levante sua mão. Quem quer ser próspero? Sabe quando que José foi próspero? Depois que ele perdoou. Para nascer Efraim na nossa vida, tem que primeiro nascer Manassés. Há uma necessidade de primeiro gerarmos frutos de perdão. Deus me fez perdoar. Deus me fez esquecer. Para ser próspero na terra da aflição, é necessário gerar o fruto de Manassés, o fruto do perdão. Deus me fez esquecer, Deus me fez prosperar, Deus me fez perdoar. Oh, meus irmãos, o perdão é a causa da cicatrização de memórias, de lembranças, de desaforos, de desacordos, de ofensas que fizeram contra você no passado. Você precisa perdoar. Você precisa perdoar o seu marido.
Está me ouvindo, mulher que está aqui? Você precisa perdoar o seu marido. Marido, você que está aqui, você precisa perdoar a sua esposa. Filhos, vocês precisam perdoar os seus pais. Pais, vocês precisam perdoar os seus filhos. Meus irmãos, vocês precisam se perdoar entre si. Manassés, Deus me fez esquecer. Perdoar é lembrar sem sentir dor. Perdoar é lembrar sem sentir dor. Você precisa liberar o perdão. O perdão é a cura do coração e da alma. Colossenses 3,13, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. Eu não sei o que você precisa perdoar ou quem você precisa perdoar, mas hoje você está aqui, e Deus trouxe você aqui, para que você ouça essa palavra. Você precisa perdoar. Manassés, Deus me fez esquecer. Somente através do perdão você será capaz de se desvincular desse passado e seguir adiante. Se seguirmos a ordem lógica do texto, nasce primeiro Manassés, para depois nascer Efraim. Como é que Deus vai honrar você na terra da sua diversidade? Se quando Deus honrar você lá, sem o perdão, você vai maltratar aqueles que lhe causaram dano. Você já imaginou se José não tivesse perdoado no seu coração? A primeira que ia para a forca era a esposa de Potifar. Se José não tivesse perdoado no seu coração, o que é que ele ia fazer com o copeiro do rei? Ou o que é que ele poderia ter feito com os seus irmãos, que nós vamos ver no domingo que vem, quando ele encontrasse com os seus irmãos? O que é que ele poderia fazer? Mas Deus me fez perdoar. Deus me fez esquecer. E quando José esqueceu, quando José perdoou, o que é que Deus fez por ele? Deus me fez prosperar. Deus me fez crescer. E aí eu não sou grande, eu não estou grande para pisar nos outros. Eu estou grande, eu estou numa posição elevada para abençoar os outros, para estender a mão e para dizer: eu sou José, o irmão de vocês. Não se desesperem, tudo que vocês fizeram contra mim foi plano do Senhor, para que eu viesse aqui para a preservação da vida de vocês. Deus usou a aptidão natural de José para prosperar ele. Deus pode usar a sua aptidão natural. O que é que você sabe fazer de bom? José era um excelente administrador. José ele gostava de trabalhar, e diz o texto que mesmo sendo o filho preferido do pai, ele ajudava os seus irmãos a pastorear. E tudo que José botava a mão, ia para frente. Ele era um trabalhador. Mas Deus usa também dons espirituais. Como é que Deus pode fazer você próspero? Primeiro, usando a sua aptidão natural. Segundo, usando o dom espiritual que Ele deu sobre a sua vida. Qual era o dom de José? Talvez se poderia dizer, o dom mais inútil do mundo: interpretar sonhos. Enquanto todo mundo está pedindo dom de língua e interpretação de línguas, dom de cura, José tinha o dom de interpretações, palavra de sabedoria. E talvez está lhe faltando isso, uma palavra de sabedoria. Peça ao Senhor. A palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios 12:4, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Peça ao Senhor dons espirituais para você conseguir conduzir a sua vida. Senhor, eu não tenho sabedoria. Senhor, eu não tenho palavra de conhecimento. Senhor, eu não tenho dom de serviço. Peça ao Senhor ferramentas espirituais para você prosperar, para você crescer.
Alie essas ferramentas espirituais à sua aptidão natural. E Deus fez José prosperar. Os seus irmãos, quando olharam para ele, disseram: lá vem o sonhador. Todo mundo não dava nada por ele. É o sonhador, olha o avoado vindo aqui. E Deus pega o sonhador, o Zezinho, e põe ele como o governador do Egito, porque Deus estava com ele e lhe concedeu sabedoria e graça. É o que a palavra nos diz. Eu quero convidar você a ficar de pé. Você está na presença do Senhor, peça a Ele o que está lhe faltando. Fale com Ele, diga: Senhor, eu não consigo, meu Pai, até hoje eu vivo preso àquele trauma, aquela palavra que o meu pai, a minha mãe falou de mim, ou que aquele amigo falou de mim, que aquela calúnia que fizeram contra mim, meu Deus. E eu quero perdoar, Senhor. Deus vai usar você. Libere perdão. Fale com o Senhor. Saiba que para você prosperar, você precisa primeiro perdoar. Deus me fez esquecer, depois Deus me fez prosperar. Deus vai usar você, meu irmão. Quando todos os sábios do Egito não sabiam mais o que fazer, Deus tinha um menino trancado dentro de uma prisão. O plano de Deus para a salvação do seu povo contava com José. Deus tem um plano na sua vida. Você é um projeto do Senhor. Você não está nesse mundo só para fazer peso nele. Você está nesse mundo porque Deus tem algo para fazer na sua vida, através da sua vida. Primeiro Deus faz algo em nós, para depois Deus fazer algo através de nós. Deus sarou José, para depois usar José como provedor para a sua família. Coloque diante do Senhor e peça para Ele. Peça que o Senhor derrame sobre a sua vida. Eu quero dizer para você, meu irmão, que o seu presente não determina o seu futuro. O seu futuro